Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou Roberto, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, dê o seu like e ajude a divulgar a doutrina de Deus. Vamos a mais leitura de um condensado doutrinário, mais um boletim que está sendo lido nessa semana nos núcleos divinistas. Dos mais de 5.700 títulos que Oswaldo Polidoro deixou a reencarnação de Allan Kardec, vamos mais à leitura de um boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para o que eles querem merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Acima de palpites esfarrapados e de exploradores da ignorância. Primeiro, do princípio único, ou Deus onipresente, onisciente, onipotente, deriva o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. As liberdades relativas são sujeitas ao supremo determinismo. Não pretenda o homem, portanto, arvorar-se em juízo do princípio e das leis regentes fundamentais. Se fizer isso, desamornizando, caro pagará, ou pagará até o último ceitil. Segundo, tudo que deriva do um essencial, ou Deus, a ele retornará, pois tudo é, em princípio, Deus, e manifesto na divina essência, ou manifesto naquilo a que chamais criação, ou emanação. Nada aumenta, nem diminui, num essencial, pois se ele deixasse de emanar ou criar, tudo seria apenas um essencial, nada mais. Essa divina realidade, ou doutrina do divino humanismo, foi ensinado por Hermes, Krishna e Pitágoras, sendo que o verbo exemplar, vivido por Jesus, isso representou. Terceiro, em virtude da sagrada finalidade a ser atingida pelos filhos de Deus, que é o retorno em espírito e verdade, ou união integral, toda a humanidade em processo evolutivo ou desabrochador das latentes virtudes divinas, recebe três fatores doutrinários fundamentais: estar contra eles, ou lutar contra eles, ou adulterar a significação deles, muito caro custará, isto é, terá de ser dolorosamente pago. Quarto, está afindando o segundo milênio da era cristã, que coincide com a futura entrada no período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra. É a entrada na segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. É o movimento renovador mais importante. É a comoção mais profunda, tempo de cataclismos, tragédias, angústias e desesperos. Por causa dos erros, das corrupções havidas, contra aqueles três fatores fundamentais, doutrinários. A lei de Deus, que manda não haver crime entre irmãos, fora de palpites esfarrapados, fora de malícias clericais, ou quaisquer outras, dessas tantas que vicejam em sectarismos e mórbidos facciosismos que pululam pela humanidade. B. O verbo modelar e modelador, o alfa e ômega, ou aquele que representou e significa tudo, que deriva do princípio ou Deus, e a ele deve retornar como uno. C. Os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, aquilo de faculdades que facilitam a comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles desencarnados que disso se tornarem merecedores, bem assim como a comunicação de outros espíritos ignorantes, maldosos e precisados, etc. Quinto, a lei de Deus, o verbo exemplar e os dons intermediários não são de fabricação humana e, portanto, tudo que for contra eles será em tempo certo esmigalhado. Como está afindando o segundo milênio,
Está vindo o tempo de severos ou dolorosos ajustes de contas. Abalos profundos darão fim aos desvios, empirismos que favorecem a idolatria, comércio de fingimentos, discursos histéricos de crentes quaisquer, e todo e qualquer emprego de falsas ciências e de falsas humildades. Ninguém se iluda com os aparentes crenças, porque Deus quer é que vivam a lei, procure entender e imitar o verbo modelo, e cultive nobremente os dons mediúnicos, para que não falte a consoladora revelação. Quem não entendeu o recado divino por bem, através de dores o fará, porque o programa divino não muda. E chegou a hora apocalíptica de viver a verdade, não apenas falar nela, ou em nome dela praticar desvios, corrupções, abominações, etc. O Supremo Documento, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Espírito Santo é mediunidade. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, desejou que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou: quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos dos céus. Mateus capítulo 22, versículo 30. E esses sinais seguirão as que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagens mortíferas, não lhes fará mal. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo, e foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que votou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos assim o Senhor quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outra as interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, tradução João Ferreira de Almeida.
Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. E fora de palpiteiros esfarrapados, encarnados ou desencarnados, ignorantes uns e maldosos outros, verdadeiros fabricantes de pedradas contraditórias ou de falsas interpretações, estude cada filho de Deus a significação inconfundível do verbo exemplar, pois ninguém irá poder atirar suas responsabilidades nas costas de terceiros. Perante a lei e o verbo, toda responsabilidade é individual. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse, e por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. 6. Como foi prometido aos patriarcas, Moisés libertou o povo escolhido, entregou a suprema lei e entregou o primeiro Pentecostes, ou eclosão mediúnica coletiva da história, como devem ler em Números capítulo 11. Como os rabinos ou padres tudo adulteraram ou desviaram, através de anjos ou espíritos mensageiros, Deus prometeu um novo derrame de dons, o que foi cumprido pelo Verbo ressurreto, como devem ler em Atos capítulos 1 e 2. Porém, tudo foi adulterado e desviado. 7. Ninguém encarnado ou desencarnado é acima da lei, do Verbo modelo e dos dons intermediários. Falsear as interpretações, esconder os textos dos filhos de Deus, ou inventar simulações para tudo transformar em meio de vida ou comércio idólatras. Eis o grande mal, que a justiça divina obrigará a pagar. A ordem é a deixada pelo Verbo, dá de graça ou de graça recebido, e fugir dos rotulismos de fabricação humana. Quanto ao mais tudo, é tratar de desabrochar as latentes virtudes divinas, para mais depressa reintegrar na divina essência, e durante a encarnação fazer por merecer o auxílio das legiões angélicas ou mensageiras. 8. A Bíblia é o livro sagrado que apresenta a lei de Deus, que apresenta todo o histórico sobre o verbo modelar e modelador, também apresentando todo o documentário sobre os dons mediúnicos e suas serventias consoladoras. Pretender colocar outro livro qualquer, de quem quer que seja, sob pretexto quaisquer, acima da Bíblia, é obra de loucos ou errados propositais, e muito caro custará. Sobre a lei de Deus, o verbo modelar e modelador, e o documentário sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, toda a autoridade pertence à Bíblia. Ela mesma manda discernir os espíritos comunicantes, antes de aceitar o que dizem. E dizemos nós, que acima da lei, do verbo e dos dons espirituais, ninguém é, estando errados aqueles que se tornam fabricantes de conceitos, que não conferem à Bíblia com a sua parte messiânica, o espírito, não o corpo. Seria ingenuidade pretender modificar o que vai pela humanidade, em termos de erros ou desvios, nesse findar de segundo milênio. Tudo já foi advertido, quer no sermão profético, quer no Apocalipse. E o que vai pelo mundo custará os tremendos acontecimentos que hão de produzir a grande renovação, a entrada no período chamado um novo céu e uma nova terra. Depois da grande faxina, sob terríveis lembranças, as gerações entenderão o que significa a lei, o verbo modelo e o nobre cultivo dos dons intermediários, sem a interferência de homens metidos a donos da verdade ou das consciências alheias. Cada filho de Deus tomará conta de sua posição perante o programa divino, que jamais mandará se afastar da lei, do verbo modelo e do sadio cultivo dos dons mediúnicos. Fora da moral divina, toda sabedoria se torna comprometedora. E não adianta lastimar o que terá de acontecer.
para que venha a trilhar o reto caminho, porque se uns fabricaram erros e desvios, outros muitos os aceitaram perfeitamente, por comodismo ou por serem iguais aos adulteradores. Pedradas contraditórias surgiram de todos os lados, e na hora de a justiça divina ter que fazer ajustar contas, quem realmente poderá reclamar? Para estar alerta sobre o que irá acontecer, para repor as coisas no lugar, basta ler os capítulos 14, 17, 19, 21 e 22 do Apocalipse. Como curar o espírito e o corpo? Para quem tiver entendimento de entender, a oração dos apóstolos é suficiente para qualquer pedido a ser feito a Deus, ao Verbo modelo e às legiões mensageiras. O importante é fazer por merecer. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu depositar de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar. Custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros. Sob pretextos quaisquer, ajuda-me, o divino modelo, para que o teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, a verdade e os inimigos da verdade. Nenhum homem é capaz de saber o quanto padres de todos os coloridos religiosistas, profissionais de fingimentos, comércios, idólatras, prejudicaram a evolução espiritual da humanidade, colocando patranhas, engodos ou mandamentos de homens no lugar dos de Deus. Sempre desviaram os filhos de Deus do reto caminho, e o verbo modelar e modelador, por ser apresentado pelo princípio como um caminho, verdade e vida exemplar, afirmou sobre eles tudo quanto devia afirmar. Basta a mais superficial leitura para conhecer a extensão das advertências proclamadas. Vai e vive a lei. Não vim derrogar a lei, mas sim dar-lhe testemunho. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Porque a cada um será dado segundo as suas obras. Porque Deus vê em secreto e em secreto dá a paga. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. É muito fácil entender porque os rabinos sempre procuraram atirar o povo escolhido ou Israel contra Jesus, o Messias exemplar, e contra a doutrina do caminho, que é o cumprimento de tudo quanto Deus prometeu. Afora tais abomináveis erros,
ou desvios da verdade cometidos por clérigos ou religiosos profissionais, também fartos erros e desvios foram fabricados e impostos aos filhos de Deus, menos avisados, menos capazes de entender o programa divino, pelos fabricantes de sectarismos e doutrinas. O pior em tudo isso é o fato de a verdade doutrinária ter que servir de capacho para quantas manobras capciosas ou tribofes os seus empreiteiros são capazes de aplicar, porque surgem os erros colaterais, os fanatismos por homens, livros, médiuns, tabelinhas humanas e outras tantas sujidades comprometedoras, e muitos já são os que reconhecem fartos e gravíssimos erros em tudo isso que é imposto ou vendido aos menos avisados ou simplórios, mas interesses criados ou meros fanatismos ou vaidades aplicadas obrigam a continuar no erro, na mentira e no desvio. Entretanto, importa repetir, há um programa divino em execução e uma sagrada finalidade a ser atingida por tudo aquilo que deriva de Deus. O um essencial ou Pai divino, no espaço e no tempo, a justiça divina imporá as devidas correções, custe o que custar, doa quem doer. Chegou para a humanidade lotada na terra um tempo de profundas renovações, através de terríveis acontecimentos, em virtude de clamorosos desvios doutrinários. O sermão profético e o Apocalipse fatalmente serão marcadamente lembrados, depois de tudo acontecer, porque eles mencionam perfeitamente os desvios que viriam e os terríveis abalos que os fariam parar. É normal nos religiosos profissionais e nos fabricantes de doutrinas o uso malicioso e inveterado das meias-verdades, das aparências de verdades, das mistificações bem camufladas. São criminosos feitos, que muito custarão, porque errar já é crime, mas dogmatizar o erro é muito pior, seja qual for o pretexto alegado. As profecias advertem que onde estiverem as carniças, ali estarão os abutres, isto é, que sobre os errados cairão dores, angústias e desesperos. Dias virão em que os filhos de Deus, por vários motivos imperiosos, aprenderão a colocar a mão sobre a Bíblia, meditar sobre as profecias, orar e pedir o auxílio das legiões angélicas ou mensageiras, e darão cumprimento ao que está ordenado em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 8, embora com 2000 anos de atraso. E tudo isso por motivos doutrinários fundamentais, fáceis de entender e necessários em viver, em tornar prática a função da sagrada finalidade a ser atingida. A. Mundos e humanidades, as encarnações e desencarnações, ou tudo o que é relativo, são meios, não são fins, ou a meta final. Tudo é passageiro, sobre o espírito é essencial. Só o espírito é essencial, retorna a um Deus, a um essencial ou Deus, cumprindo o total desabrochamento das latentes virtudes divinas. Ater-se a relativismo, formalismos, engodos ou comercialização de fingimentos é próprio de ignorantes ou mistificadores, isto é, de quem tira proveitos da mentira por interesses mundanos. B. Ciências, técnicas, artes, intelectualismos ou qualquer emprego de conhecimento e de talentos, sendo fora da lei de Deus, da significação do verbo modelo e do nobre cultivo dos dons intermediários, custará angústias e desesperos, pranto e ranger dos dentes, na carne ou fora dela. É muita estupidez pensar alguém que possa contrariar a lei de harmonia, isto é, ferir leis fundamentais, e pensar que nada pagará por isso. Do berço ao túmulo, na carne, a vida do ser humano é o roteiro de ignorâncias, dúvidas, necessidades, dependências e etc. Quem o convidou para ser juiz das verdades eternas, perfeitas e imutáveis? Se ele é ignorante de si mesmo e da origem do planeta onde vive, quem lhe disse para se arvorar em juízo do espaço e do tempo, do infinito e da eternidade? Quando foi a hora de serem feitas as promessas ao povo escolhido, elas o foram.
Quando foi a hora de Moisés vir para entregar a lei suprema e o primeiro batismo do Espírito Santo ou dons mediúnicos, como registra o livro dos Atos, no livro dos Números, capítulo 11, também isso foi cumprido da parte de Deus. Quando foi a hora dos profetas anunciarem a vinda do Messias e um novo Pentecostes, ou batismo de dons sobre toda a carne, também isso aconteceu. Quando foi a hora de ter cumprimento aquela profecia contida em Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 6, isso teve cumprimento com a vinda de João Batista. Quando foi a hora de o verbo construtor planetário, o Messias, encarnar, tudo aconteceu conforme as promessas de Deus. E ficaram no mundo a sua divina exemplificação, a crucificação, a ressurreição geral, o Pentecostes, a entrega do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Como tudo foi entregue através do povo escolhido para toda a carne deveria tratar de viver a lei de Deus, entender e viver a significação do verbo exemplar e cultivar os dons do Espírito Santo, caríssimas ou mediunidades, para jamais faltar a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Desgraçadamente, os rabinos e padres e outros fabricantes de religiões, cleresias e comércios idólatras foram surgindo, tudo corrompendo e desviando, chafurdando a humanidade em ignorâncias, erros, materialismo e brutalidades, perversões e abominações. O verbo modelo, se viesse em carne, repetiria tudo sobre a lei, sobre ele e sobre o derrame de dons mediúnicos para toda a carne, porque a verdade não muda. Quem deve mudar são os homens errados, os que vivem anunciando e esperando o Messias de fora, por darem falsas interpretações aos avisos do Apocalipse, que trata de cumprir aquela ordem dada em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 8. Porque tudo quanto terá de acontecer antes de findar-se o segundo milênio, tendo consequências vastas e profundas no planeta e na humanidade, é no sentido de que venha a viver a lei, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons intermediários, para que mais facilmente desabroche as latentes virtudes divinas, para mais depressa e com menos dores realizar a união total com um essencial, Deus, o Pai Divino. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos pelo acompanhamento aí da leitura do boletim. Que Deus pague a todos. Fiquem todas as bênçãos divinas. Até a próxima leitura de boletim.